Hello guys, welcome to one more class. Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Bruno Delgado, professor de língua inglesa, e acompanha comigo que nós vamos aprender na nossa aula de hoje. Aula de número 9, o objeto de conhecimento, escrita, construção da persuasão. No detalhamento, compreensão e análise dos recursos verbais e não verbais para a construção da persuasão em textos da esfera publicitária. Muita atenção, então vamos para mais uma aula. Para iniciar a nossa aula de hoje, eu quero voltar com você lá na Grécia Antiga. Como nós estamos falando de linguagem persuasiva, persuasive language, eu quero relembrar 3 técnicas de persuasão que foram identificadas muito antigamente e são utilizadas até hoje. Esse filósofo que está aqui ao meu lado, Aristóteles, identificou 3 técnicas de persuasão. E para os nossos textos persuasivos, elas serão bastante úteis. E a gente vai aproveitar e aprender 3 palavras novas em inglês. Então, essas 3 técnicas de persuasão, elas estão aqui, você pode ver. A primeira delas é o logos, então tem a ver com a lógica, o pensamento, o raciocínio, a linguagem lógica dedutiva. E a palavra que a gente vai aprender relacionada a ela é logic. Você pode repetir comigo. Repeat after me. Logic. Então, essa é a primeira pergunta, a primeira palavra, melhor dizendo, que nós aprendemos aqui. Mas Aristóteles também identificou o pathos, que é o apelo emocional, quando na linguagem, quando na escrita ou quando nós estamos tentando convencer alguém, nós utilizamos do apelo emocional, que em inglês vai ser emotional appeal. Emotional appeal. Então, já temos aqui 2 expressões, logic, emotional appeal, e por fim, ethos. Aristóteles identificou que quando nós damos credibilidade, citamos fontes, pesquisadores, cientistas ou pessoas de autoridade, isso dá credibilidade ao nosso discurso e à nossa escrita. Então, nós temos mais uma palavra para aprender aqui, que é credibility ou credibility. Você pode dizer, você pode repetir comigo, credibility. Então, nós temos 3 palavras em inglês, logic, emotional appeal and credibility. 3 palavras que estão relacionadas à nossa linguagem persuasiva. Nós temos mais algumas palavras para aprender relacionado a este tópico e nós vamos assistir um vídeo no qual você vai ver essas palavras, vai ouvi-las e então vai se familiarizar com elas, ok? Então, bastante atenção e vamos lá aprender mais algumas palavras novas. Facts, facts, fatos. Examples, examples, exemplos. Reasoning, reasoning, raciocínio, argumentação. Emotional response, emotional response, resposta emocional. Credibility, credibility, credibilidade. Audience, audience, público, plateia. Facts, facts. Examples, examples. Reasoning, reasoning. Emotional response, emotional response. Credibility, credibility. Audience, audience. Ok, muito bem. Então, aqui estão as palavras que você acabou de praticar, que você memorizou, praticou a pronúncia delas, a escrita, o spelling, né? Então, nós temos elas aqui, mais uma vez. Então, nós temos facts, que significam fatos, né?
facts, examples, que significa exemplos, ok? Reasoning, olha a pronúncia, reasoning, que significa raciocínio, argumentação. Nós temos aqui também emotional response, que significa resposta emocional. Nós temos aqui também credibility, que significa credibilidade. Audience, público ou plateia. Essas palavras vão nos ajudar a entender um texto sobre linguagem persuasiva e aquelas 3 palavras que a gente viu no início da nossa aula nesse texto em inglês. Acompanha comigo aqui agora esse texto. Você tem aqui Aristotle, the ancient Greek philosopher. Então você tem aqui o Aristóteles, né, esse filósofo grego, identified the 3 persuasive techniques. All of this can be used in your persuasive writing. Então, essas técnicas elas podem ser utilizadas. Esse filósofo ele identificou essas 3 técnicas persuasivas que nós podemos utilizar na nossa escrita, né, no nosso writing. Então, nós temos aqui a primeira delas, logos, logic. Então, provide facts that are true. Use real life examples. Use reasoning. Então, você provê fatos que são verdade, usar exemplos da vida real e usar o raciocínio lógico nos ajuda na nossa argumentação, na nossa linguagem persuasiva. Vamos continuar aqui com o nosso texto. Então, nós temos a segunda, que é pathos, emotional appeal, né? A gente aprendeu essa palavra já. Então, o que ela significa? Em inglês aqui você tem convince the reader to have an emotional response, often used in advertising. Pull out the reader's heartstrings, use descriptive detail. O que ele está dizendo aqui? Né? Que para convencer o leitor, nós temos que ter também uma resposta emocional. Então, isso é frequentemente utilizado em propaganda. Então, quando nós usamos muitos detalhes nesse tipo de linguagem, então nós conseguimos atingir aí o coração do leitor, né? Então, Aristóteles identificou isso e chamou de pathos. E em inglês a gente pode chamar de emotional appeal, ok? Mas existe uma terceira técnica, né? Uma third technique, que é o ethos, né? Que significa credibility. Você já conhece essa palavra, sabe que ela significa credibilidade. E o que nós temos, então, acerca dessa técnica de persuasão? Vamos ver em inglês primeiro. Convince the reader of one's authority on the subject. Establish respect with the audience. Use strong language. Keep the argument simple and to the point. Então, quando você convence o leitor de alguma autoridade que está escrevendo aquele trecho, de alguém que corrobora a sua fala ou a sua escrita ou o seu argumento, isso traz mais força, né? E aí você vai direto ao ponto, então, convencendo aquele leitor. Ok? Então, nós vimos aqui 3 técnicas de persuasão que podem ser usadas na nossa linguagem persuasiva. E como nós estamos tratando disso em inglês, algumas expressões serão muito úteis na nossa escrita em linguagem persuasiva, e eu quero apresentar algumas expressões úteis, useful expressions. Então, nós vamos ver algumas expressões onde você pode usar até para colocar e aplicar algumas dessas técnicas de persuasão no nosso texto escrito. Então, se, por exemplo, a gente quer usar a lógica, então temos algumas expressões que nos ajudam aqui. Por exemplo, aqui nós temos as you know. As you know, a primeira delas aqui, as you know. Então, como você sabe. Nós temos uma outra que é obviously. Obviously. Então, que significa obviamente, né? Obviamente. Então, outra aqui, of course. Of course, que significa com certeza. Então, perceba que se nós estamos desenvolvendo um argumento e a gente quer chegar a uma conclusão lógica, nós podemos utilizar uma dessas 3 expressões. Existem outras, mas essas já serão muito úteis na nossa escrita e na nossa linguagem persuasiva, ok? Então, para usar a lógica, nós temos essas expressões. Mas, se a gente quiser utilizar de autoridade, o argumento da autoridade no nosso texto persuasivo, então, há algumas expressões em inglês que nós podemos utilizar também.
Então, olha aqui, ó, use authority. Use authority é use autoridade. Então, nós temos aqui from experience. From experience. E aqui é quando eu quero falar acerca da minha experiência. Então, por experiência, então se eu quero citar minha experiência própria, eu posso dizer from experience. From experience. Então, se eu quiser citar uma outra pessoa, se eu quiser citar um autor reconhecido da área que eu estou argumentando, se eu quiser referenciar o que eu estou escrevendo, eu posso usar essas expressões aqui. Fulano says, né? Ou Pedro says, se eu quero citar o Pedro, né? Ou outro autor, eu posso utilizar o says, o explains e o confirms, né? Na minha escrita para convencer o leitor. Então, fulano disse, fulano explica, fulano confirma o que eu estou dizendo, né? Então, o says, o explain e o confirms, eles significam isso, né? Ele disse, explica, confirma, né? A gente tem mais uma expressão aqui, e eu coloquei, ó, according to ciclano, né? Se eu quiser dizer de acordo com outra pessoa, né? Então eu vou ter aqui according to ciclano, de acordo com ele, eu posso também utilizar essa expressão. Então veja que nós temos algumas expressões aqui, né? From experience, fulano says, explains ou confirms, according to ciclano, todas elas me ajudam a citar alguém, a referenciar aquilo que eu estou dizendo para dar credibilidade, né? Credibility para o meu texto, para a minha argumentação. Mas a gente viu uma técnica também que nos ajuda a falar com as emoções, né? Então, se eu quero persuadir alguém, eu posso usar emoções para fazer isso, né? Tentar falar as emoções das pessoas. E tem algumas expressões que nos ajudam nisso também. Então, eu tenho aqui o imagine if. Imagine if. Então, imagine se. Então, se eu quero criar uma situação hipotética, se eu quero citar um exemplo hipotético, eu posso começar com imagine if, né? Imagine if. Ou se eu quero fazer a pessoa pensar sobre uma situação, se eu quero levar ela a refletir sobre algo, então eu posso dizer just think. Just think. Então, só pense, né? Então, imagine se ou pense que, então seria o just think. Então, duas expressões aqui, né? Imagine if, just think. Mas temos mais uma aqui, ó. How would you feel if? E aqui eu estou sendo mais enfático, né? Então, como você se sentiria se? É isso que significa how would you feel if? Então, ó, repete comigo para você praticar essas expressões. Repeat after me. Imagine if, just think, how would you feel if? Então, são três expressões que no seu texto, na sua argumentação, você pode falar as emoções, ok? Mas temos mais expressões para se você quiser utilizar exemplos no seu texto, na sua argumentação. Então, se você quer citar alguns exemplos, você pode usar essas expressões aqui. To illustrate, to illustrate. Então, para ilustrar, então se você quer ilustrar o que você quer dizer, veja que aqui nós temos um cognato, você pode dizer to illustrate. To illustrate what I'm saying, então para ilustrar o que eu estou dizendo, então to illustrate é uma expressão que vai te ajudar. Ou tem a clássica for example, for example. Então para eu dizer por exemplo, eu vou dizer for example, for example. Ou se eu quero dizer de fato, eu posso usar a expressão in fact, in fact. Então veja que são expressões que nos ajudam a construir um texto persuasivo. Agora, a gente viu todas essas expressões aqui utilizadas de modo separado, a gente tentou memorizar algumas delas. Vamos ver como que elas ficam em um texto e vamos tentar identificar as técnicas de persuasão nesse texto. Então, nós temos aqui esse texto, Identifying Persuasion Techniques. Então, a gente vai tentar identificar as técnicas de persuasão aqui. Primeiro, observando as expressões aqui utilizadas, né? Então, veja aqui, ó. As you know, the Amazon rainforest is very important for the whole world. Então, como você sabe, a floresta amazônica é muito importante para o mundo inteiro. Então, as you know é uma das frases que a gente viu, uma das expressões
que a gente aprendeu, né? Mas olha só, a gente também tem aqui o of course. Of course, it gives us clean air, water and many animals. Então, ela nos dá um ar puro, água, muitos animais. Então, com certeza ela faz isso. Of course, né? E aqui a gente tem uma outra expressão, imagine if. Aqui eu já estou ali partindo para um apelo mais emocional, né? Imagine if, imagine se a floresta desaparecesse, né? If the forest disappeared, ok? Mas vamos continuar aqui porque o nosso texto continua. Então, ainda tentando convencer ali pela emoção, veja aqui, né? Que ele diz o seguinte: How would you feel if children in the future could never see a picking dolphin or a huge Brazil nut tree? Então, olha só, imagine se as crianças no futuro nunca pudessem ver, né, um boto ou uma castanheira, né, como nós podemos traduzir aqui Brazil nut tree. Veja a expressão utilizada, how would you feel? Nos ajuda a tentar apelar para as emoções aqui. Mas, continuando, temos outra expressão aqui, ó, from experience. From experience, aqui já tem um apelo à autoridade. People who live in the Amazon say that when the forest is destroyed, their life becomes harder. Então, pela experiência, pessoas que moram ali na Amazônia dizem que quando você destrói a floresta, quando ela é destruída, a vida deles se torna mais difícil. Então, from experience. Veja como essas expressões funcionam no texto e como nós podemos utilizá-las. Então, nós temos mais um trecho aqui. According to the scientist. According to scientists. Olha aí, de acordo com os cientistas, né? Então, aqui eu estou fazendo um apelo à autoridade. Cutting down too many trees changes the rain and makes farming difficult. Então, né, de acordo com os cientistas, se nós derrubamos muitas árvores, mudamos o clima, mudamos a chuva e o cultivo se torna mais difícil. É isso que o texto está aqui dizendo. For example, when the forest is gone, the weather gets hotter and drier. Então, quando a floresta se vai, né, então o clima fica mais quente e seco. Então, chegando aqui no in fact, então nós temos aqui o in fact, mais uma vez, nos ajudando no nosso texto persuasivo. Protecting the Amazon helps everyone. Então, proteger a Amazônia ajuda todo mundo. E olha a expressão novamente, just think. If we take care of the forest now, então se você cuidar da floresta agora, we will have a better future for people. Então, nós vamos ter, né, um futuro melhor para as pessoas, para os animais, para a natureza. E aí, a nossa última expressão aqui, obviously, we all need to help. We all need to help. Então, perceba aqui que nós utilizamos as expressões que nós aprendemos, vimos elas em uso aqui nesse texto, ok? Então, veja como essas expressões nos ajudam a aplicar as técnicas de persuasão que nós temos visto, né, durante o texto. Então, como elas nos ajudam. Mas vamos identificar agora mais de perto essas técnicas no texto. Então, por exemplo, pathos, né, que a gente mencionou no início, emotional appeal, o apelo emocional. Onde que ele aparece aqui? Então, veja, invoca sentimentos sobre o futuro das crianças e a perda dos elementos únicos. Então, aqui, ó, picking dolphin, Brazil nut tree, então, né, o boto, a castanheira, a perda desses elementos apela ao nosso emocional, né? Então, mas aí olha o foco na pergunta. Ele faz uma pergunta. How would you feel? How would you feel? Ou seja, ele está querendo comunicar ao seu emocional. E você, quando escrever um texto persuasivo, pode também utilizar essa expressão, tanto na escrita, nosso foco é mais na escrita hoje, mas também na sua fala você pode utilizar. Então perceba, né, que esse texto utiliza várias estratégias para convencer o leitor
sobre a importância da floresta amazônica, né? Essa pergunta, how would you feel if children in the future could never see a peking dolphin or a huge Brazilian tree? Ela apela diretamente aos sentimentos do leitor. Ela evoca empatia, preocupação com as futuras gerações e a perda de elementos únicos da nossa natureza. Então, nesse sentido, a gente percebe o apelo emocional, o emotional appeal aqui nesse texto. Ok? Ficou claro? Mas temos mais técnicas de persuasão para identificar nesse texto. Por exemplo, o apelo à autoridade. Né? Lembra lá quando Aristóteles identificou o ethos? Né? Então, tem algumas coisas que nos ajudam a identificar esse apelo à autoridade aqui. Por exemplo, quando ele cita scientists. Isso passa credibilidade à informação, certo? Então, quando nós lemos que algo está de acordo com a ciência, de acordo com os cientistas, então isso passa credibilidade. Então, uso de fontes confiáveis para validar os argumentos. Então, aqui está o apelo à autoridade. Então, o ethos, o apelo à autoridade, essa menção ao according to scientists, confere, né, credibilidade, força ao argumento. Então, ao citar cientistas, o texto sugere que as informações apresentadas elas são baseadas em conhecimento especializado e confiável, o que fortalece a persuasão, né? Favorece o nosso convencimento. Então, dá força ao nosso argumento. Nós não estamos tirando da nossa cabeça ou estamos usando um argumento qualquer, mas estamos citando a ciência. Isso torna o nosso argumento mais convincente. Então, temos outras técnicas para identificar aqui, também com o apelo à lógica, né? A outra palavra que nós iniciamos a nossa aula foi logos, né? Então, esse apelo à lógica. Então, o texto, ele utiliza exemplos de raciocínio de causa e efeito. Ou seja, se você fizer isso, vai acontecer aquilo, né? Então, ele usa for example, uma das expressões, né, para ilustrar isso. Então, cortar árvores muda a chuva e dificulta o cultivo, a agricultura. Então, nós vimos no texto ele argumentando dessa forma, né? For example. Então, você tem essa ilustração ali, né? Então, veja que quando ele utiliza esse recurso no texto, ele está querendo que você pense junto com ele e, então, chegue a um raciocínio, a uma dedução lógica, ok? Então, for example, essa expressão nos ajuda nesse sentido, ok? Ainda pensando no apelo à lógica, né? Você tem aqui a expressão just think. Então, ele faz o leitor pensar que proteger a floresta leva a um futuro melhor. Nesse trecho, ele faz isso. Então, o logos ele é um apelo à lógica. E essas frases que a gente viu, for example, e o just think, no texto em questão aqui, ele nos ajuda, ele introduz uma consequência concreta e uma lógica da destruição da floresta. O clima fica mais quente e seco, dificultando a agricultura. Quando ele utiliza o just think, ele leva o leitor a uma reflexão lógica sobre os benefícios da proteção, né? Cuidar da floresta agora resulta em um futuro melhor para todos. Então, é isso que ele quer argumentar no texto. Então, essas técnicas elas trabalham juntas ali para criar um argumento convincente, emocionalmente, tanto emocionalmente quanto lógico, quanto em credibilidade, para a necessidade de proteger a floresta amazônica. Então, veja que nós estamos aprendendo como identificar técnicas de persuasão e também como usar essas técnicas de persuasão no nosso texto, na nossa fala, na nossa escrita. Muitas expressões aqui vão nos ajudar nesse sentido e eu quero colocar tudo isso em prática com você agora. Nós vamos fazer e vamos resolver uma questão e então vamos identificar aqui, vamos colocar em prática tudo que nós temos visto até agora. Então, veja essa questão aqui, ó. Leia o trecho a seguir, e aí tem o trecho, né? E considerando as técnicas de persuasão descritas por Aristóteles, o trecho acima utiliza predominantemente. Aí tem as opções, né? Letra A, B, C, D ou E.
Então, veja só que o texto diz, as you know, climate change is accelerating, né? Vamos melhor dizendo. Obviously, if we don't act now, future generations will suffer. The data clearly shows a rise in global temperatures over the past century. Então, mesmo que você não consiga traduzir tudo o que está escrito aqui, você já sabe algumas expressões, como, por exemplo, as you know, as you know. Você também viu obviously, né? Aprendeu durante a aula essa expressão. Então, você pode ver aqui que tem algumas palavras que são cognatas, como climate, né? O clima, né? Is accelerating, então está acelerando. Eu posso chegar a essa conclusão. Future generations, então, will suffer. Suffer pode levar alguns a lembrarem de que vão sofrer, né? Future generations will suffer. Então, the data, e aqui nós temos a palavra dados, clearly shows a rise in global temperatures, mostrando um aumento nas grandes temperaturas ao longo, né, do século passado. Mas o que nós precisamos saber aqui é qual é a resposta correta. Então, o trecho acima utiliza predominantemente o quê? Letra A, patos, ao provocar empatia e comoção no leitor. Ethos, ao citar especialistas e fontes confiáveis. Logos, ao apresentar dados e raciocínio lógico. Será que é o patos, mas ao usar linguagem figurada e exagerada? Ou será que é o ethos, ao estabelecer autoridade por meio de experiência pessoal? Veja que você precisa identificar qual é a técnica e como ela é utilizada no texto, né? Então, como ela é utilizada no texto. Então, o texto ele fala ele usa algumas expressões como as you know, obviously, ele fala de futuras gerações. Então, isso vai nos levar a uma relação de causa e consequência, né? Ele vai nos fazer pensar e chegar a uma dedução lógica de alguma coisa para provar o argumento. Então, vamos ver qual é a resposta certa? Acho que você já identificou. A resposta certa aqui, no caso, então, vai ser a letra C, logos, ao apresentar dados e raciocínio lógico. Então, essa é a técnica predominante no texto. Essa é a técnica predominante no texto. Então, veja como fica fácil, né, de identificar as técnicas de persuasão, e se fica fácil identificar, também vai ficando mais fácil de utilizar. Nessa questão, nós vimos que o uso de expressões como obviously e the data clearly shows, né, os dados claramente mostram, indica uma tentativa de convencer por meio da lógica e fatos, né, o que é a característica da técnica de lógica, né, de logos, logic, ok? Então, dessa forma, nós conseguimos então construir textos persuasivos a partir do uso dessas expressões, apelando para a lógica, para as emoções, para a autoridade, utilizando-se da ciência, dos fatos, para que então nós construamos um bom argumento, um argumento convincente, uma linguagem persuasiva, né, que é convincente. Espero que tenha ficado claro para você, espero que você tenha aprendido palavras e expressões novas e que você possa utilizar nos seus textos persuasivos.